A situação do Bolsonaro cada vez pior. O Bom Dia São Paulo fez uma matéria mostrando como as mães de crianças estão fazendo para sustentar os seus filhos nas férias, porque começaram as férias escolares faz mais ou menos 2 semanas, vão agora até o final de julho, e muitas crianças, infelizmente o Brasil voltou a isso, dependem da merenda escolar para comer. Então, escolas estaduais de São Paulo, por exemplo, começaram a abrir nas férias, coisa que não acontecia antes, viu? Para dar merenda para as crianças. Os pais não podem entrar, mas as crianças entram lá e pelo menos comem. No final da matéria, a jornalista da Globo chorou. Ela não conseguiu conter as lágrimas. Ela detonou o Bolsonaro. Olha só, detonou o governo, a volta da fome no Brasil. Vou te mostrar aqui a jornalista da Globo, a Sabina Simonato, em pleno Bom Dia São Paulo, que é o jornal regional da Globo, todas as manhãs. Mas antes de eu mostrar o vídeo, tá aqui, ó, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que aqui a gente luta contra esses malditos que estão desgraçando o Brasil. O Brasil voltou ao mapa da fome da ONU durante o governo Bolsonaro, e a culpa é do Bolsonaro. Mas vou mostrar aqui o vídeo da jornalista da Globo, olha só. Meu Deus do céu, é a realidade, né, gente? Thaís Luquezzi comentando, inclusive, de uma reportagem que ela fez no fim de semana sobre doações, e que acontece? As crianças estão comendo, de fato, mas não porque estão com fome. Elas vão lá, comem mais porque sabem que quando vão chegar em casa, querem chegar com a barriguinha mais cheia, sabe? Para não sentirem fome, porque sabem que não vai ter comida em casa. Comprar alimento está cada vez mais difícil. A gente volta a falar com a Zelda Mello, né, que está num mercado, e atualiza toda essa situação pra gente. Muito difícil, Zelda. A gente ouvir esses relatos das mães, a mãe passando fome, criança voltando pra casa, sem comida. Ai, o que você conta agora? Então, o que resta para as crianças é, pelo menos na escola, ter a merenda, ter a alimentação. Aqui você vê que ela não conseguiu segurar, ela se emocionou ali. Tem mais um outro momento que eu já vou te mostrar, em que ela também quase chora. Ela lê comentários dos espectadores, dos telespectadores do Bom Dia Brasil, que também falam que em suas casas também estavam quase chorando com a situação. A verdade é a seguinte: em 2013, finalzinho de 2013, a ONU anunciou que o Brasil tinha saído do mapa da fome. O que quer dizer isso? Quer dizer que menos de 2% da população estava em insegurança alimentar. Insegurança alimentar é o seguinte: olha, eu tenho comida agora, mas eu não tenho comida para amanhã. Isso é insegurança alimentar. Caramba, o que eu vou fazer nas próximas 24 horas para conseguir ter comida na mesa? Ou seja, é uma insegurança. E se eu ficar doente, e se acontecer alguma coisa comigo, eu não como. Porque eu não vou ter como arranjar essa comida. E se eu tentar mesmo assim, talvez eu não consiga. Isso é insegurança alimentar. Fome é quem realmente não tem. É como a mãe que falou, olha, ela dorme com fome, mas ela sabe pelo menos meus filhos comeram. Ela dá comida, dá janta para os filhos e ela dorme com fome. O Lula, ele fala muito disso nos discursos dele. Ele fala que a mãe dele, a dona Lindu, quando não tinha comida em casa, ela falava, oh, amanhã vai ter, que muitas vezes ela dividia a pouca comida que tinha entre todos os filhos e ela comia quase nada ou nada. Ela passava fome para os filhos poderem sobreviver. Isso está voltando ao Brasil. Isso que acontecia no Brasil até o governo Lula, e que o Lula fez de tudo para erradicar a fome, e ele falava isso em 2002, infelizmente ele tem que falar novamente em 2022, porque esse é o tamanho da destruição causada pelo Temer e principalmente pelo Bolsonaro. Era isso, o discurso era, contra a fome, vamos erradicar a fome no Brasil. Quando você tem um país em que agora ninguém mais passa fome, todo mundo tem o que comer, que é o mínimo para um ser humano, aí a gente consegue reverter os outros problemas do Brasil. Claro que vai fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí, em 2013 o Brasil saiu do mapa da fome e agora em 2022, faz mais ou menos 2 meses, foi em maio, a ONU declarou: o Brasil está novamente no mapa da fome. Passou, não são 2% das pessoas que passam fome no Brasil, não. Vou te mostrar aqui algumas notícias para você ver. Antes de eu mostrar o segundo trecho da repórter da âncora lá do jornal Hoje, você vai ver aqui, saiu matéria, inclusive depois em junho, que 33 milhões de pessoas no Brasil passam fome. Quer dizer, 33 milhões de pessoas no Brasil. Toda vez que você vê um bolsominion falando, vai pra Cuba, vai pra Venezuela, é o seguinte: mais do que uma Cuba e uma Venezuela juntas estão passando fome dentro do Brasil. Em Cuba ninguém passa fome. Na Venezuela, algumas pessoas sim, não 33 milhões, que nem a população de lá. Então, esse é o problema causado por Bolsonaro. O Lula prometeu e o Lula cumpriu. Ele erradicou a fome no Brasil. Ele tirou 38 milhões de pessoas da miséria. O Bolsonaro, ele prometeu que teríamos gás de cozinha a R$ 25,
gasolina a R$2, 13º do Bolsa Família, o povo com mais dinheiro no bolso, e o Bolsonaro entregou um país em que 33 milhões de pessoas estão passando fome. Pessoas que não têm comida nem agora e nem amanhã. Eu falei em segurança alimentar, eu quero que tenha comida agora, mas não tem para amanhã. Passar fome não, é quem não tem agora e não tem amanhã. E a matéria do Bom Dia São Paulo estava mostrando exatamente isso. As escolas precisaram abrir, eu vou mostrar, tem até notícia aqui no G1, ó. Escolas, no G1 não, no Fantástico, ó. Escolas públicas de São Paulo abrem nas férias para dar merenda a crianças ameaçadas pela insegurança alimentar. 28 centros educacionais, tá vendo? 58 centros educacionais unificados, chamados CEUs. Aliás, eu tenho que falar uma coisa aqui para você. CEUs foram criados por governos do PT, viu? Os governos foram criados por governos principalmente municipais. A Marta Suplicy em São Paulo e algumas outras cidades de São Paulo também criaram os CEUs, que é quem está dando de comer para centenas não, milhares de crianças que não têm o que comer em casa hoje. Essa é a desgraça do governo Bolsonaro. Aí, eu vou mostrar aqui o segundo trecho da repórter do Bom Dia Brasil, em que ela lê alguns comentários de pessoas e ela também dá a opinião dela. Olha só. Essa reportagem sobre a falta de alimentos é de cortar o coração, está em lágrimas. O Rodrigo, triste ver que em 2022 tem gente passando fome e os preços subindo. O Alessandro também falando da tristeza em ver essa situação das pessoas em extrema vulnerabilidade, fome, desemprego. E o Rodrigo, meu Deus, engoliu o choro. Muito triste ver essa situação. Todos nós engolimos o choro com a frase daquela mãe, né? Durmo com fome, mas as crianças pelo menos comeram. A Aureliene, Aqui esse é o problema do Brasil sendo retratado. E olha, eu vou falar, a reportagem do Bom Dia São Paulo, assim como várias outras no Bom Dia São Paulo, que tem um chefe de editoria diferente de outros jornais da Globo, bate no Bolsonaro e mostra que o problema da inflação, da fome está chegando no Brasil e que piorou nos últimos meses. Já quando você vê uma notícia no Jornal Nacional, na Band, a Band principalmente adora mentir para as pessoas, eles falam até dos problemas, mostram, o Jornal Nacional vira e mexe, faz matérias mostrando as pessoas com fome e tudo mais, mas sempre tem o porém que não teve no Bom Dia São Paulo. Eles falam, não, mas a culpa é da guerra, não, olha, teve muita seca. Teve uma matéria no Jornal Nacional que eu mostrei aqui outro dia e a Globo tentou tirar a monetização do vídeo, para você ver como eles são mesquinhos, né? Eu mostro a matéria para dar o exemplo no vídeo, e eles vão lá e tentam roubar a monetização do vídeo inteiro por conta disso. E a matéria era o seguinte, era uma jornalista no Jornal Nacional dizendo, olha, a inflação está assolando o povo com o microfone assim. Aí ela fala as causas da inflação, ela fala a seca que atingiu não sei qual área do Brasil, também teve a geada que atingiu lá no sul do Brasil. Olha, aí ela vai falando, a guerra na Ucrânia aumentou os preços, isso fez do petróleo, o que fez com que o preço da gasolina, do diesel também aumentassem. Assim, isso também fez com que uma outra crise fosse gerada. Ela fala, uma outra crise. Eu não sei o que, a culpa é de todo mundo. Sabe de quem não é? No Jornal Nacional. O Jornal Nacional, lembre-se, editor-chefe do Jornal Nacional é o William Bonner. Esse é bolsominion raiz. É o William Bonner. E aí, lá, não. A culpa é de todo mundo, só não é do Bolsonaro. E é engraçado. Aí muita gente vê e dá audiência. Se eu quisesse ganhar muita audiência, é fácil, eu falava aqui, nossa, o Jornal Nacional esmagou o Bolsonaro ontem, acabaram com o Bolsonaro, porque fizeram uma matéria lá de 5, 10 minutos sobre a corrupção. Só que o povo que está passando fome, olha aquilo e fala, mais ou menos, não muda nada. O povo quer saber o seguinte, eu não tenho comida na mesa, a culpa é de quem? Quando o Jornal Nacional diz que a culpa é da guerra, choveu demais em um lugar, no outro lugar choveu de menos, aí ali fez frio demais, geada, aí ali a culpa é de não sei quem, é a culpa do Putin, de não sei quem, a pessoa fala, bom, não é do Bolsonaro, então não tem como eu culpar o Bolsonaro. Se essa pessoa é uma pessoa que, por exemplo, vai na sua igreja, lá na igreja o pastor fica assim, ó, Bolsonaro, 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 ele é o mito, ele é o Messias, ele é o Messias. Aí a pessoa chega em casa, vê o jornal, e o jornal não diz que a culpa de toda essa desgraça é do Bolsonaro, o Bolsonaro é corrupção, mas o pastor tá ali na igreja falando, olha, o Bolsonaro, ele é o Messias, a mídia mente contra ele. A pessoa fala, coisa tá ruim, tava boa antes, tá ruim agora, mas a culpa é da Ucrânia lá, é da geada, é da chuva, não é do Bolsonaro. Então vou votar no Bolsonaro, posso votar no Bolsonaro de novo. Então assim o Bolsonaro vai conseguindo enganar algumas milhões de pessoas. Lembre-se, nem todo bolsonarista é fascista, saiba disso, coloque isso na sua cabeça. Muitos bolsonaristas, e olha, eu
quando estava no Brasil, eu conheci vários. São pessoas de bem que realmente, você vê o WhatsApp da pessoa, é só coisa de evangélico. Bolsonaro, ele é retratado como realmente o Messias, um cara que está acima do bem e do mal, o melhor, ele está fazendo de tudo, e é a mídia que não deixa, o STF que não deixa, e não tem nada de fascismo, a pessoa não recebe nada sobre o fascismo, é só mensagem de Deus e mensagem de que o Bolsonaro é o representante de Deus. Então o que o Bolsonaro manda para essa parte da população é uma coisa completamente diferente dos discursos que ele faz aí, que saem até na grande mídia e tudo mais. Essas pessoas veem aquilo, elas ignoram os discursos golpistas do Bolsonaro e acreditam que realmente ele é esse santo, né? Santo do pau oco. Muita gente é enganada pelo Bolsonaro. Nisso, parte da grande mídia, principalmente nos jornais nacionais, e eu não falo nem o Jornal Nacional, falo aí o Jornal do SBT, o Jornal da Band e tudo mais, eles ajudam o Bolsonaro a enganar. É bom ver que em alguns lugares, como no Bom Dia São Paulo, que é um estado grande, tem uma audiência muito grande, eles desmascaram o governo Bolsonaro e não dão desculpa. Ó, tá tendo inflação, tá tendo fome, as pessoas estão passando fome e não estavam antes. Isso é importante falar. O Lula lutou contra a fome. E o Bolsonaro luta contra o Lula. O Bolsonaro diz que o Lula é a pior coisa do Brasil e tudo mais. E aí, você consegue convencer qualquer pessoa dizendo, olha, gente, se com o Lula roubando o Brasil você tinha uma vida 10 vezes melhor, tudo era muito mais barato, os alimentos estavam mais baratos, a gasolina, o dólar, você conseguia viajar, comer, você comia carne. Com o Bolsonaro você não consegue fazer nada, você acha que ele está fazendo o quê? Então ele está roubando. O Lula, quem não estava roubando era o Lula, porque a coisa estava boa. Hoje está feia porque estão roubando muito. O Bolsonaro, um dos motivos da fome ter voltado ao Brasil é que o Bolsonaro desfez os estoques reguladores. Estoque regulador é assim, vamos supor que você tem a safra de arroz. Aí, a safra de arroz tem algum problema, ó, teve geada, teve chuva, teve estiagem, qualquer coisa. A safra foi ruim esse ano. Perdemos metade da safra. Tinha um estoque gigantesco de safras dos últimos anos que é para repor. Exatamente para que a safra sendo menor, o preço não suba. Porque a procura, o número de pessoas querendo comer arroz, é igual. Se tem menos oferta, ou seja, a safra é menor, o preço sobe. Porém, se você tem um estoque, você põe e repõe o montante que foi perdido, aí a oferta continua sendo a mesma. A oferta não diminui quando uma safra é perdida, a oferta continua sendo a mesma. Então o preço não sobe, o preço continua sempre igual, às vezes até cai. É por isso que você via raramente nos governos do Lula e da Dilma algum produto subir demais. E aí eu vou te dar exemplo. Em 2012, teve um problema, e aí depois foi provado que os produtores estavam jogando no lixo, jogando na beira da estrada, toneladas, teve um problema que a safra do tomate foi menor. E os produtores começaram a jogar no lixo as safras porque eles não queriam vender barato. E tinha estoque regulador, hein? Aí o preço do tomate subiu, a Ana Maria Braga foi com colares de tomate lá no Mais Você, a mídia fez um grande escândalo, e aí o Jornal Nacional falava do preço do tomate. Feijão barato, arroz barato, óleo barato, todo mundo comia carne, viajava de avião, estava tudo ótimo. Inflação controlada, superávit, não precisava de teto de gastos porque o Brasil arrecadava mais do que gastava ou investia, tudo ótimo. E o Jornal Nacional, qual era a pauta? Matérias de 15, 20 minutos. O PT aumentou o preço do tomate, as pessoas não conseguem mais comprar tomate. Hoje é o tomate, amanhã vai ser o arroz ou feijão. Terrorismo. Fazer um terrorismo. E mostravam a Dilma, falavam PT, Partido dos Trabalhadores, mostravam quem era. Sem parar. E fazendo terrorismo. Passou uma semana ou duas, o preço do tomate voltou ao normal. Aí, em 2014, no comecinho do ano, foi o preço do feijão. O quilo do feijão chegou a R$7. Tava 4, chegou a 7. Mesma coisa, vários produtores jogando a safra fora, tudo mais. Isso durou umas 2 semanas. O Jornal Nacional fez terrorismo. A crise chegou no Brasil, crise econômica, agora já era, vai aumentar o preço de tudo. E nada, depois de 2 semanas voltou ao normal. Agora o preço está tudo nas alturas. Aí você vê uma matéria outra isenta, como do Bom Dia São Paulo, a jornalista que se emocionou, e você vê a maioria das matérias como as do Jornal Nacional. Não, a culpa é da seca, é disso. Você não vê uma pessoa falando, olha, gente, foi o Bolsonaro que por decreto extinguiu os estoques reguladores. Por quê? Porque aí os ruralistas bilionários podem lucrar muito mais, porque o cara que te vendia o quilo do feijão a R$4, agora ele está te vendendo a 8. Quer dizer, se ele conseguia ter lucro te vendendo a 4, é porque para ele já tinha lucro. Então de 4 para 8, esses 4 a mais é puro lucro dos
ruralistas. E tem uma coisa, eles lucram ainda mais porque como o dólar está alto e eles vendem em dólar, imagina que ele vendia $1.000 de feijão. Ele ganhava com o dólar a 1,50 no comecinho do governo Dilma, ele ganhava R$1.500. Com o dólar a 5,40 ele ganha R$5.400. Ele tá ganhando 5 vezes mais, não, 5 não, 4 vezes e meio mais do que ele ganhava no comecinho do governo Dilma, no fim do governo Lula. Você acha que esse cara, esse bilionário, ele quer que continue o Bolsonaro, as pessoas continuem passando fome, sejam cada vez mais pobres, ou ele quer que o Brasil se desenvolva e que os preços voltem a cair? Não, ele quer que os preços fiquem cada vez mais altos. Se dobrar o preço, melhor ainda. É por isso que os auxílios do Bolsonaro, isso tudo, duram só até dezembro, porque se ele ganha a eleição, o que o Bolsonaro vai fazer é o seguinte, dar todo o poder para esse pessoal, para tudo disparar de preço, e aí ele vai ter 4 anos para roubar, não vai ser mais véspera de eleição, pelo contrário, vai demorar 4 anos para a próxima, se é que vai ter uma próxima, caso o Bolsonaro seja eleito, porque ele vai dar golpe, não tenha dúvidas, e aí ele vai vai abrir a porteira para tudo que é crime, tudo que é roubo, e aí sim eu vou te falar. Tem gente que fala, o Brasil vai virar uma Venezuela. O Brasil vai virar uma Somália. Não é Venezuela não. Inclusive eu vou te falar. Eu tenho parte da minha empresa em espanhol. Eu lembro que faz mais ou menos 2 anos eu tentei contratar alguém da Venezuela. O salário deles em dólar é maior do que o salário no Brasil. Um salário de uma pessoa normal. Eles não aceitam ganhar um salário igual ao salário mínimo do Brasil. Não aceitam, eles ganham mais. Eu falo, caraca, e lá não tem um desemprego tão grande igual no Brasil, não, é menor. Ah, mas a moeda lá está desvalorizando. Eles fazem tudo em dólar, eles praticamente não usam a moeda local, por isso que desvaloriza. Para você ver como são as coisas. Aí, peço aí que você se inscreva no Plantão Brasil, vamos continuar indo para cima dessa corja aí que está desgraçando o país.